E Ele vem, oh glória. Aleluia, estenda suas mãos para cá, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Senhor, o Senhor preparou o teu servo nesta manhã para trazer uma palavra. Há uma responsabilidade grande, Senhor, quando nós nos dirigimos à tua noiva. Noiva essa que o Senhor a resgatou com o seu próprio sangue, para apresentar a si mesmo, igreja santa, sem ruga, imaculada, perante a tua glória. Todas as vezes que o teu servo vem a essa casa, o Senhor sempre o usa, Senhor. Mas hoje a gente pede ao Senhor com mais ousadia, com mais intrepidez. Tudo que está acontecendo aqui nessa manhã, como aconteceu ontem, é exclusivamente patrocínio da tua graça, não há mérito em nós. Aqui só tem um grupo de pessoas com desejo de te adorar da melhor maneira possível. Usa a instrumentalidade dele, nós nos encarregaremos de render graças ao teu nome, Senhor. Amém. Igreja, graça e paz, amém? Pode sentar, fica à vontade. Quantos estão felizes essa manhã? Diga graças a Deus. Louvado seja Deus. Que presença, né, irmão? A presença do Senhor está aqui sobre nós. Tem uma Bíblia. Queria que você abrisse ela comigo no livro do profeta Jonas. Falar sobre o tema. Falar sobre algo aqui que também Deus colocou, certo? Obrigado, viu? Louvado seja Deus, pastor Renato, mais uma vez, obrigado. Senhora, sua senhora, sua esposa. Vocês são príncipes, né? Quando o pastor me chama, eu fico constrangido, irmão, pelo convite, né? Eu já falei pra ele que eu sou fã dele, e ele sabe disso. Ele posta de vez em quando dizendo: o monstro voltou. E eu estou ensaiando isso já faz um ano já. Deus seja louvado. Eu estou acho que deve ser desde terça-feira que eu não tenho falado. E hoje eu falei com Deus: Senhor, eu não tenho, assim como a irmã que me antecedeu, nós não temos nada para entregar, irmão. A gente fica vasculhando, avaliando. E eu falei: Senhor, uma vez mais a sua graça tem que nos encontrar. Eu sei que tudo que vai acontecer aqui é tudo Ele, só Ele mesmo pode fazer isso. Jonas capítulo 2. Eu vou falar sobre o tema. Eu vou falar sobre isso aqui também, que isso aqui é importante. Quantos aqui é luz? Diga graças a Deus. Lembra o irmão, diga para ele assim: você é a luz. Fala para ele: não esqueça, você é a luz. Glória a Deus. Louvar-te é bem mais do que eu mereço. Adorar-te é mais profundo do que eu pensei. Servir-te é tudo que eu espero. O que mais quero é estar bem junto a ti. Derramar perante ti os meus anseios. A minha oferta nessa hora é a verdade. E te mostrar os meus pequenos sonhos, ó Senhor.
eu dependo de ti para me curar. Cante isso para mim. O caminho que eu preciso seguir. Eu vou ler 2 versículos. Versículo 1, consegue ficar em pé só um minuto, só um pouquinho, só para o irmão aí não dormir? Fala pro irmão, não vai dormir não. Fala pro irmão, você não vai dormir não. Na próxima oportunidade, se o senhor preparar de você me trazer aqui, eu vou trazer a minha mãe aqui no culto. Eu não sei o que a minha mãe tem. Minha mãe dorme no culto da tarde, no culto da manhã e no culto da noite. Sei, varão. Ela falou assim que quando ela entra na igreja, a presença toma ela. Ela disse que ela vai fechando o olho. Se ela tivesse aqui vendo a irmã cantando, ela estava arrebatada. Ela disse que a unção vai tomando e aí ela vai vendo. Ela disse que os olhos dela vai indo. Ela falou, o culto terminou cedo hoje, filho. Mensagem rápida. Fala pro irmão, Deus tem uma palavra para o seu coração. Está escrito assim, gente. Versículo 1. Orou Jonas ao Senhor, seu Deus, da estranhas do peixe. Versículo 2. E disse, na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre da sepultura gritei, e tu ouvistes a minha voz. Versículo 10. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou Jonas na terra seca. Vou ler de novo. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou Jonas na terra seca. Amém. Por favor, pode sentar. Fica à vontade. Tem um glória para o Senhor? Irmãos, a força de um chamado é muito mais além do que a gente possa imaginar. Eu fico pensando que cada um de nós que estamos aqui nesse culto temos marcas. Na sexta-feira eu tive um culto no lar e o Senhor me deu uma palavra falando um pouco sobre Naamã. Eu acho que o pastor Renato deve ter ido na nossa igreja, deve ter uns 8 anos atrás. Ele trouxe uma mensagem sobre Naamã. Nunca esqueci dessa mensagem. Às vezes eu encontro pessoas que falam assim, nossa, um dia eu vi o Senhor pregar e a palavra falou muito comigo. Fico tão interessado porque eu acabo de pregar e eu esqueço imediatamente o que foi pregado. Mas quando alguma coisa te marca, isso fica em vocês. Fica registrado em você. E nessa sexta-feira eu estava falando para os irmãos dentro de uma casa da importância de Naamã arrancar sua armadura perante os seus servos. Porque é na medida que ele vai arrancar as suas armaduras, que ele vai mostrar para os servos o tamanho da ferida que ele tinha escondido por detrás daquela armadura. A armadura era uma possibilidade que ele tinha de se apresentar e de ir para suas missões. Era o herói de guerra. Mas eu fico pensando que por detrás de todo herói existe também suas marcas, suas feridas ocultas, que muitas das vezes são incuráveis. O tempo vai passando, parece que elas não se curam.
Alguma coisa vai acontecer com esse profeta e eu não queria me aprofundar dentro do porquê. Mas algo acontece com ele. Porque o profeta conhece de fato a voz do Senhor e ele sabe quando é Deus que está falando com ele. Ele já viveu experiências com o Senhor. E Deus aparece para ele e dá uma ordem para ele pregar em um devido lugar. O texto diz que esse homem vai ter no coração dele um pensamento. E ele vai imaginar dizendo, eu vou fugir de Deus, eu não vou exercer essa função. Estava pensando comigo que o pastor que me antecedeu, falando sobre as ofertas, ele foi muito feliz nas suas falas. E eu vindo ele falar, eu fiquei pensando, dizendo, o dinheiro é forte. Porque sem o dinheiro eu não viria para cá. Eu não teria gasolina para chegar. Ao mesmo tempo que o dinheiro, ele me coloca para frente, ele também me atrasa. O profeta não tem muito dinheiro. Mas o pouco de dinheiro que ele tem vai dar para ele condição de comprar uma vaga no navio que não é preparado para carregar gente. Mas é um navio que está levando mercadorias e ele vai conseguir um espaço. Eu consigo entender que toda vez que alguém está fugindo do Senhor, o diabo sempre vai preparar um navio. E alguém interessado no seu dinheiro para poder pegar o que você tem. Ele tem pouco dinheiro. Ele não vai na primeira classe. É tremendo dizer isso, pastor. A Bíblia vai dizer que ele vai lá quase no subsolo do navio. Acharam um lugar para ele e ele vai ir. Mas é com dinheiro que ele entra ali. Ele compra aquela passagem e vai. Propósito, fugir de Deus. Não quero mais. Deus vai levantar o outro no meu lugar. Tem outras pessoas preparadas, pessoas muito mais influentes, com muito mais unção. Eu vou me esconder aqui, na ideia de que Deus vai levantar outro no meu lugar. O texto diz que esse homem vai entrar nesse navio e pegar no sono. Eu fiquei pensando que algumas coisas acontecem que te levam ao sono. Principalmente quando você está num nível de estresse, de cansaço muito prolongado. Qualquer momento que você parar, você dorme. Falta de descanso muitas das vezes vem. Esse homem vai deitar e vai dormir. Eu preciso lembrar aos senhores que ele está no subsolo, lá no porão do navio. Ele não está vendo nada do que está acontecendo em cima. Mas naqueles momentos que ele dorme, o texto diz que uma grande tempestade vai se levantar. A tempestade vai começar a dar sinais de que alguma coisa está fora do lugar. O vento é forte, as ondas começam a bater naquele navio. E lá de baixo eu não consigo ver que as pessoas que estão em cima estão preocupados com a embarcação. O barco tem um propósito, precisa carregar, precisa levar, eles têm um caminho a chegar. Mas aí vem uma tempestade. Essa tempestade está muito forte. E os homens de cima decidem tomar uma decisão, pastor. E eles chegaram a uma conclusão que o navio está muito sobrecarregado. Eu pensando sobre isso, fiquei imaginando, dizendo que todas aquelas bagagens, aquelas caixas, os objetos foram pagos por alguém para ser levado a um devido lugar. Mas tem alguém dentro do barco, dentro do navio, que está fazendo essa fúria chegar. Eu paguei pouco, e as pessoas que estão comigo agora estão tendo grande prejuízo. Porque eles começam a jogar para fora do navio as bagagens que foram pagas para poder ser levado naquele navio.
as bagagens vão sendo tiradas. Eu fiquei pensando comigo, o que tem gente tirando coisas do seu barco sem perceber que o motivo da grande tempestade não é a bagagem, mas é alguém que está fugindo de Deus. O que tem gente tendo prejuízo na vida sem entender que o grande problema não é as bagagens que está sendo carregada, mas é você não querer mais fazer aquilo que Ele determinou. As bagagens vão sendo tiradas. O texto diz que os homens começam a percorrer o navio. É tremendo dizer, né, irmão? Que toda vez que a gente está enfrentando uma grande tempestade, o causador sempre está dormindo. É verdade? Às vezes a igreja vive uma luta, uma guerra, e o causador dela, daquela luta, está tranquilo. Vamos orar? Ele fala, orar para quê? Está em paz. Vamos buscar hoje. Não, hoje não vou não. E a tempestade vai se levantando. E os prejuízos vão vindo. O texto diz, esses homens começam a percorrer o navio e vão encontrar um homem dormindo. E alguém precisa acordar esse homem. Diga para o irmão que está ao teu lado, Deus veio essa manhã te acordar. Essa manhã você precisa despertar. Por quê? Porque você já está tendo prejuízo demais. Essa manhã Deus me trouxe aqui para te dizer que vai te despertar do teu sono. Porque talvez até essa manhã você já teve muitos prejuízos, muitas coisas foram jogadas para fora. E a partir do momento que você despertar, o Senhor está dizendo para você que os prejuízos vão cessar na tua vida. Essa é uma manhã que o Espírito Santo preparou para te acordar. Te acordar para um chamado, te acordar para uma vocação que é tua. Te acordar para um propósito que você sabe que Ele tem na sua vida. Te acordar para algo que não adianta você insistir em não querer. Porque Ele colocou e apontou o dedo para você e disse, vai ser Ele que eu vou usar. E eu quero profetizar que esse é o tempo de Deus te usar para essa geração e para este povo. A Bíblia diz que alguém vai acordar ele, e vai fazer algumas perguntas que eu gosto das perguntas. A primeira pergunta é, que ocupação é a tua? No que você está ocupado? Você percebe que enquanto o navio está tendo prejuízo, ele não tem ocupação nenhuma. Então a gente entende-se que quando eu não tenho ocupação na presença do Senhor, também sou causador de tempestade. Porque estar num barco sem ter ocupação é estar andando em vão. Eu tinha um pastor que ele dizia que crente tem que trabalhar. Ele falava, o crente que trabalha não dá trabalho. Ele falava, o crente que está focado em fazer alguma coisa para o Senhor, ele não tem tempo de trazer trabalho. Ele dizia algo que era tremendo. Ele dizia, toda vez que você ver um irmão que ele se ausenta dos compromissos que ele tem com Deus, esse rapaz está dando sinal de que daqui a pouco, se alguém não intervir, o barco dele vai parar. Porque o excesso que eu tenho em trabalhar ao Senhor, a preocupação que eu tenho em me ocupar nas coisas que Ele determina, vai representar para a minha vida o quanto em Deus eu estou focado. Se você perceber, a primeira pergunta que vamos fazer para Jonas é um baque. Que ocupação é a tua? E aí segundo eles perguntam dizendo, quem é o teu Deus? Que Deus é o céu? De onde tu vem e para onde tu vai? Ele está tão perdido que ele nem sabe para onde ele está indo. Que ele entrou dentro do barco, comprou a passagem, nem sabe para onde está indo. Os homens decidem tirar sorte, dizendo, o problema não está nas bagagens, o problema está em alguém que está aqui. Acredito que naquele momento a expectativa de Jonas é, vai cair em alguém. E eu vou ser livre disso aqui. Eles tiram a sorte, e quando tiram a sorte, vai cair justamente nele. Eu amo esse texto aqui, por quê? Porque Jonas não se lança. Verdade ou não?
Você percebe que eu estou fugindo de Deus, estou correndo de Deus, estou causando tempestade, causando prejuízo, mas eu não quero me lançar. Eu preciso que alguém me lance. É sinônimo de alguém que às vezes você vai encontrar no meio da rua. Você vai dizer, por que você não está mais congregando? Por que você não está mais buscando? Por que você não está mais cantando? Aí ela tem uma resposta: alguém me jogou. Porque eu sei do problema que eu estou causando. Eu sei da dificuldade e do prejuízo que todo mundo está tendo. Mas eu não tenho coragem de sair. Eu não tenho coragem de colocar o meu pé para fora. Há uns 2 meses atrás, um membro da minha igreja me procurou e disse assim para mim: bispo, eu queria falar algo para o senhor. Eu falei: fica à vontade. Ele disse assim: olha, eu queria falar para o senhor uma coisa bem verdadeira. Eu não estou conseguindo mais vir para a igreja. Eu falei: não, irmão, ele não. Ele falou: bispo, de verdade, cara, eu estou com o meu pé quase lá fora. Às vezes eu entro aqui, minha cabeça está lá fora, e eu, sabe, já não sinto mais. Já viveu isso? Eu falei para ele assim: o que você sente quando você está dentro? Ele falou: vontade de sair. Eu falei: então sai. Sair? Sai. Vai para fora, rapaz. Coloca todo esse sentimento que você tem, vai viver. Se você acha que aqui você não vive, vai viver. Porque Jonas tem uma certeza: se vocês me jogar para fora, a tempestade vai parar. E tem gente que está causando tempestade com o coração fora, mas atrapalhando quem está dentro. Tem pessoas que, se você chamar ela para um propósito, ela não vem mais, ela não busca mais, ela não canta mais, ela não clama mais, ela não prega mais. Tem que ser tudo do jeito dela. E aqui na casa do Senhor a gente precisa entender que nós não temos as nossas vontades, porque a vontade do Senhor ainda prevalece sobre a nossa vida. Se você quiser viver no mundo onde você tem as suas vontades, aqui não é o seu lugar. Se você quiser viver no mundo onde você declara, onde você determina o que você vai fazer, aqui não é o seu lugar. Mas você precisa ter coragem também de se lançar e não ficar esperando alguém te pegar e te jogar para fora, para amanhã você culpar alguém e falar que você só está dentro deste mar porque alguém te colocou, e você não se assume como responsabilidade de entender que você só está vivendo essa tempestade porque você está desobedecendo aquilo que o Senhor tem determinado para a sua vida. Sabe o que eu entendo, pastor? Eu posso ir em algum lugar e não fazer a vontade dele. Eu posso estar aqui e não estar fazendo a vontade dele. E para Deus não me importa onde eu estou. O que importa é fazer a vontade dele. Então ele pede: me joga para fora, me lança para fora, me lança, e a tempestade vai parar. Pensamento: eu quero morrer. É uns traumas, né, que a gente vai tendo, né? É uns traumas. Às vezes o espírito da morte nos sonda. Ele começa a dizer: se despede de todo mundo, deixa tudo pronto, porque vou ceifar a tua vida. Eu vim liberar uma palavra: come e bebe, porque grande é a sua caminhada, diz o Senhor. Come e bebe, porque muito grande é a sua caminhada, diz o Senhor. A Bíblia diz, irmão, que eles vão jogar Jonas dentro do mar, e você conhece até aqui. E ele vai ser jogado dentro desse mar. Mas o interessante é que o mar não toca nele, pastor. Interessante é que aquilo que estava furioso contra a vida dele não tem poder de tocar nele. Porque mesmo na desobediência que o ser humano vai tendo, quem escolheu ele foi Deus. Já fez umas perguntas, pastor Renato: Deus, por que eu? Às vezes eu entro na igreja lá, eu tenho que ser o primeiro, o último a sair. Responsabilidade, porque a igreja, quando está tudo dando certo, todo mundo é dela, mas quando o negócio tem problema, é só o pastor que tem responsabilidade. Não sei se o senhor já fez essas orações, pastor, mas eu já orei e disse: Deus, por que eu não fico lá como obreiro na porta? Estava tão bom para mim ficar lá intercedendo, entregando envelope. Estava ótimo. Por que tem outros aqui, sabe, com muito mais capacidade, mais idade do que eu, e por que eu? Aí Deus, olhando para esse texto, ele disse: se eu levantar outro no teu lugar,
vão dizer que eu errei ao escolher. E eu sei quem você é. Eu sabia que você iria fugir. Eu sabia que você queria se esconder, mas mesmo assim eu te vi. E eu te chamei, diz o Senhor dos Exércitos. A Bíblia vai dizer que ele vai ser jogado no mar. E quando ele vai ser jogado no mar, um peixe vai pegar. Eu não quero nem saber que peixe que é. Não quero saber o tamanho, se é baleia, se é tubarão. Eu só sei que Deus preparou um peixe. E eu preciso que você entenda que eu não preciso saber o que é, eu preciso saber quem preparou. E Deus preparou um peixe para poder preservar a vida daquele servo dele. A Bíblia vai dizer que ao ser lançado sobre aquele mar, a fúria daquele mar vai cessar, porque Deus tem um esconderijo preparado para mim e para a sua vida. É tremendo dizer que nos momentos de dificuldade, nos momentos de guerra, muitas das vezes o Senhor precisa apagar a nossa lâmpada, apagar em nós uma lâmpada, levar-nos para o esconderijo. Quer ver algo? Eu fico olhando para o texto do livro de 1 Reis, lá no capítulo 18, quando o servo do Senhor, profeta Elias, vai se apresentar, e ele vai dizer a Acabe: chega, se Deus é Deus, nós vamos ter que servir Ele. Se Baal é Deus, então você serve. Mas eu quero um desafio perante ao povo. Você tem matado, você tem destruído os profetas, e eu fiquei, mas eu sei o Deus a qual eu tenho servido. A gente vai olhar para o texto e vai ver um Deus responder um profeta por intermédio de um fogo. Só que do nada, a gente vai olhar no capítulo 19 e ele está fugindo, e ele está querendo se esconder por causa de uma ameaça. E quando eu olho para esse texto, eu fico tentando imaginar, dizendo: Deus, será que Elias não teria convicção e certeza de que o Deus que respondeu com fogo era Deus para matar Jezabel, era Deus para cessar? E sabe o que é que Deus falou comigo? Dizendo: tem momentos da vida de um homem de Deus e de uma mulher de Deus que eu permito as feridas serem abertas, para eles saberem que em mim ainda há cura, que em mim ainda há esconderijo, que eu sou lugar seguro, que quando ninguém vê, eu sou Deus que acompanho a sua trajetória. Eu queria liberar algo para você. Você está escondido, mas Deus está te vendo. Você está escondido, mas Deus está te vendo. Esse culto aqui, meu Deus, meu corpo está todo arrepiado, Senhor. Porque quando jogaram ele lá, ele está pensando, dizendo assim: vou morrer, acabou. Vamos conjecturar aqui algumas coisas. Os homens que jogaram ele naquele mar, no seu pensamento, vendo aquele peixe engolir, espalharam: morreu um profeta. O profeta está morto. Mas o capítulo de número 2 vai dizer que ele está orando. Meu Deus do céu, está tudo escuro. Eu não estou entendendo nada, mas eu estou orando. Ele está dentro da estranha do peixe, e ele vai orar. Se você parar para ler a oração de Jonas, ela é meio doida. Já contei para os senhores e eu vou voltar a falar. Uma vez, pastor, nós fomos numa FEBEM pregar. O pastor disse assim: olha, aqui você precisa tomar muito cuidado no que vocês vão falar, porque as pessoas aqui são muito prestativas, e elas prestam muita atenção no que você está falando. E a gente foi 1, 2, 3, 4. Chegou um dia, Deus falou assim: eu vou te ensinar a orar. Eu digo: poxa Deus, que bom. Senti dentro do meu coração arder. Chegou o momento da oração, eu vi um preso grudado na grade. E ele gritava assim: Senhor, o bagulho tá louco aqui, Senhor. Eu falei: Deus, o bagulho tá louco aqui, Senhor. Mó sofrimento, mano. Ele começou a falar e eu comecei a ouvir. Presta atenção nisso aqui. Ele começou a falar algumas coisas que me tocou ali.
A gente chega num culto como esse com uma oração preparada, ensaiada, com palavras que a gente sabe que vai ser bem colocada. Quando você está vivendo um inferno da sua vida, a sua oração é você, é quem você é sua verdade. Aquilo que eu não tenho coragem de contar em cima do púlpito, eu falo quando eu estou dentro da intimidade com Deus. Quem aqui nunca orou dizendo: Deus, eu não aguento mais, eu não estou suportando? Quer saber de uma verdade? Se para tudo isso passar eu tiver que parar, eu paro. A oração dele é: estou angustiado, arrebentado, mas ele está orando. A verdade, entende ou não? Uma oração verdadeira, uma oração que sai daqui, que fala como que está. Sabe aquela oração que você não tem nenhum tipo de interesses, mas você precisa só falar. Eu tenho amigos que me ligam, às vezes. Esses dias eu estava com alguns companheiros, alguns pastores, e o irmão disse: eu só preciso sentar, Tiago. Falei: tá, vamos sentar. 9 horas da manhã eu sentei com ele. Eu deixei ele na casa dele, era 6:30 da manhã. Ele só queria falar. E quando eu não tenho ninguém para falar, quando eu não tenho ninguém para me ouvir, quando eu não tenho ninguém para mostrar o que eu estou vivendo, eu preciso lembrar que eu tenho um Deus ainda que me ouve. A Bíblia vai dizer, pastor, que ele clama e grita. Versículo 2, ele está gritando e está clamando. O interessante é que Deus ouve grito, mas ele responde clamor. Enquanto você estiver gritando, enquanto você estiver se expressando, enquanto você estiver se esboçando, ele está te ouvindo. Mas quando você clamar, a resposta da parte do Senhor virá para a sua vida, porque Deus ouve grito, mas responde clamor da igreja. Aleluia. Vamos ouvir uma parte da oração que eu amo. Ele disse assim: tu me lançastes no profundo do coração dos mares, das águas me cercou por todas as ondas, as tuas vagas têm passado por cima de mim. E disse: lançado estou de diante dos teus olhos, todavia tornarei a ver o teu santo templo. As águas me cercaram até a alma, do abismo me rodeou, as águas se enrolaram na minha cabeça. Eu desci até os fundamentos dos montes, a terra encerrou para sempre com os seus ferrolhos, mas tu fizeste a minha vida da perdição, ó Senhor Deus meu. Versículo 7, quando desfalecia a minha alma, então lembrei do Senhor e entro a ti em oração no teu santo templo. Observastes os que as falsas vaidades deixam a sua misericórdia, mas eu oferecerei sacrifício de voz de agradecimento, e o que eu voltei eu pagarei, porque do Senhor vem a salvação. Olha isso aqui, deixa eu te explicar algo. Ele começa uma oração culpando Deus. Você me colocou aqui. É assim que a gente faz, sim ou não? A gente sempre tem alguém para culpar. Quando é o pastor, quando não é a igreja, quando não é a esposa, quando não é a esposa, aí vem Deus. Então você me lançou aqui. Foi eu que desobedeci, foi você que me lançou. A culpa é tua. Quem me ouve, diga amém. Ele começa a falar algumas coisas que é meio complexo se você parar para ver. Ele disse: lançado estou de diante dos teus olhos, todavia tornarei a ver o teu templo. Está dizendo que Deus lançou ele. Daqui o Senhor não consegue me ver. O que eu estou vivendo e o que eu estou passando, o Senhor não consegue me ver. Mas ao mesmo tempo que a oração dele não tem sentido, ele vai atraindo a presença do Senhor. Ele vai dizendo: será que eu tornarei a ver o teu santo templo?
desejo do meu coração. Versículo 7 diz assim: quando desfalecia em mim a minha alma, então eu lembrei do Senhor. Mas ele está 7 versículos orando, e só no versículo 7 que ele vai lembrar de Deus. Então ele estava falando com alguém. É como se ele estivesse falando com uma certeza de que não está sendo ouvido, entende? É o que muita gente faz. Você entra no culto, ora, pede, parece que Deus não está te ouvindo. E aí, ele vai dizer assim: eu não vou sair daqui. Eu não tenho como sair daqui. E como eu não vou sair dessa situação, a única coisa que me resta é te oferecer um sacrifício. Sabe qual é o sacrifício dele? Ele disse: a minha voz vai ser um sacrifício. Eu não tenho ouro, eu não tenho carro, aqui não me importa dinheiro, aqui não me importa cobertura, aqui não importa o quanto que eu tenho na conta. O meu sacrifício vai ser a minha voz. Eu não sei se eu vou sair daqui, mas mesmo assim eu vou te adorar aqui. Eu não tenho força para saber do meu amanhã, mas o que eu tenho eu vou te entregar agora. Com a minha voz eu vou te adorar. Eu vou levantar um sacrifício. Eu preparei um altar, e o meu sacrifício vai ser a minha adoração. Ô irmão, deixa eu te explicar uma coisa muito tremenda. Deus não está preocupado com o que eu e você está falando, mas o que Ele está observando é que a gente está se posicionando. E o posicionamento, pastor Renato, é muito melhor do que palavras. E Deus está percebendo algo em você, que já vai fazer 3 dias que você está no ventre desse peixe e você não tem reação. Mas nos últimos dias alguma coisa começou a mudar. Não nas suas palavras, mas na sua postura com Ele. E o meu posicionamento faz Deus se olhar e manifestar em mim o que Ele precisa se manifestar. E eu quero aqui liberar uma palavra para alguém que entrou nessa manhã. Deus não está preocupado com o que eu falo, com o que você fala, tanto em me ver posicionado. E eu quero usar a autoridade que está sobre a minha vida para te dizer que essa é a hora de você voltar para a posição que você nunca deveria ter saído. Essa é a manhã que Deus está falando para você. Para de falar e se posiciona. Para de querer questionar, se posiciona. Para de querer se justificar, se posiciona. Porque um homem posicionado vale mais do que 1000 palavras. Eu não quero uma igreja que fale, eu quero uma igreja posicionada. Se posiciona. Se posiciona. Quer ouvir uma coisa, irmão? Deixa eu te falar uma coisa bem rasgado mesmo. Tem gente que sai da posição por causa de tudo. Porque olharam feio para mim. Porque não me deu a paz. E aí, problema? Eu não vim na igreja porque o irmão me deu a paz ou não me dá a paz. Eu não estou na igreja porque o irmão gosta ou não gosta. O meu foco na igreja é Ele. Eu estou posicionado porque Ele me chamou. Eu não vim aqui adorar fulano, eu não vim aqui adorar ciclano. Quem morreu na cruz do Calvário por mim e por você se chama Jesus de Nazaré. E Ele está falando para você: essa manhã eu quero você na posição que você nunca deveria ter saído, meu filho. O que é que você tem para oferecer para Ele? Um sacrifício de louvor, um glória, um aleluia? O que é que você tem para dar para Ele? Passou numa lâmpada, só se acende? Se alguém colocar a mão, se alguém derramar azeite, fazer alguma coisa? É tremendo. O que tem de lâmpada se apagando, o livro de 1 Samuel capítulo 3 vai dizer que a palavra do Senhor era de pouca valia e a lâmpada estava se apagando no templo. Ou seja, tem gente que está dentro do templo e a lâmpada está apagando. Ela não faz nada. Não faz nada. Sabe por que os nossos pais chegaram aonde chegaram e viram o que viram? Porque para eles, irmão, talvez você saiba melhor do que eu, andavam de a pé. Não tinha carro para ir.
Os cultos, na maioria das vezes, era tudo na garganta. Chovia mais dentro dos templos do que fora. Mas tinha um povo de oração que buscava, que Jesus curava, que Jesus libertava. Sabe o que é o grande problema hoje? Hoje nós temos tudo para poder oferecer a Deus um verdadeiro sacrifício. Mas a gente está preocupado com tantas coisas, estamos esquecendo da essência, da raiz. Eu não quero saber como você está, você tem que orar. Você está falando com muita gente, desculpa falar uma verdade, você está desabafando com muita gente e orando pouco. Você está falando com muita gente, você está abrindo seu coração para muita gente e orando pouco. E quem ora pouco não tem resposta. Fica falando com fulano, com beltrano, fica indo para a rede social, não vai resolver. Mas se você descer, aleluia, se você se posicionar e falar uma verdade, eu estou aqui debaixo de uma unção para te dizer que o céu da igreja está totalmente aberto, porque Deus quer descer para responder a oração de alguém neste lugar. Oh glória! É só no versículo 9 que ele fala uma coisa que é interessante. Eu vou te oferecer um sacrifício de louvor. Ele fala uma coisa que Deus esperava. Olha para mim. No meio de oração, existem coisas que Deus espera que eu fale. Por exemplo, Ana vai orar no período de 20 anos. Ela vai pedir filho porque ela quer que Deus mostre para alguém. Tá vendo? As invejosas estão lá, então eu quero que o Senhor faça só para mostrar que o Senhor é comigo. Deus não faz isso. A gente está orando dizendo assim: Deus, o Senhor precisa mais descer na minha vida, porque quem falou de mim tem que ver. Deus não vai fazer. Desculpa, não vai fazer. Não vai fazer. Senhor, mas a fulana não te serve. Ele nem vem para o culto e aí já está lá cheio de filho. E eu aqui. Deus não responde oração para mostrar para ninguém. Ele não responde oração quando a minha oração está com os olhos fixados naquilo que outra pessoa está vivendo. O dia que Ana ora, depois de 20 anos, ela fala uma coisa para Deus: chega, se o Senhor me der um filho, ele não vai ser meu. Deus olhou para ela e falou: o quê? Se você me der um filho, não vai ser meu. Não é meu, é seu. A igreja se esqueceu disso. Não é meu, é dele. Eu não tenho, é tudo dele. Dele, eu não tenho, é ele que tem, é ele que possui, vem dele. Se você me der um filho, ele não vai ser meu, ele vai ser seu. Eu não vou ter nenhum tipo de posse sobre aquilo que você está me dando, porque quando eu entendo que é meu, eu tenho domínio. Mas quando eu entendo que é dele, é seu. Então Deus olhou e disse: muito bem, que ótimo. A lâmpada está apagando no templo, estou precisando de levantar um profeta e você de um filho. Ó, o propósito. Deus precisa de um profeta e a mulher precisa de um filho. Aí uniu. Sabe o que eu entendo? Que Deus não vai responder a minha oração para me mostrar alguma coisa. Porque Deus não faz nada para mim ver, Ele faz alguma coisa para a glória dEle. O dia que Ele entender que o que você está pedindo é para a glória dEle, então se prepare, porque Ele vai te responder. Se prepare para viver. Porque Jonas ora e diz assim: ó, o que eu voltei, eu pagarei. Deus falou o quê? Entendi. Fala de novo. O que eu voltei, eu vou pagar. Olha aqui para mim, por favor. Ontem eu pensei em pegar o meu telefone 4 vezes e ligar para o pastor Renato. Estava conseguindo abrir minha boca de falar. Hoje eu prego ainda à noite. Mas eu falei com Deus: quer saber? Eu não sei nem se eu vou viver segunda-feira. Que sangra minha garganta. Mas eu vou entrar lá, nem que eu fale 5 minutos, vou rasgar o meu peito. Mas o diabo não vai impedir minha adoração de ser apresentada. O que você votou a Deus, você tem que entregar. E Deus não quer saber se você está se arrastando, se você não está, se você não tem força, se a sua vida financeira não está bem. Ele quer saber: e aí, o que você falou comigo ainda está de pé? Eu posso contar com você? Você ainda vai lá pregar? Você ainda vai lá adorar?
vai ter igreja que você vai ir, que foram pessoas que fecharam portas, e Deus está falando: não quero saber deles, eu quero saber se você ainda é homem que cumpre o que prometeu na minha presença. Levanta a mão para me liberar uma palavra. Deus está contando com você. O Espírito do Senhor está te dizendo: eu te chamei. Está de pé ainda? Está de pé ainda? Oh meu Deus, está de pé? Que eu voltei, eu vou pagar. Olha aqui, pastor, eu estou falando tudo isso para me chegar aqui, não sei nem o que eu faço mais. Ele orou. Vamos falar aqui? Toda vez que a gente ora, qual que é o nosso primeiro objetivo? Que Deus nos fala para o irmão: eu sei por que você está frustrado. Fala, me ajuda a pregar. Fala: eu sei por que você está frustrado. Fala para ele assim: porque você orou, clamou, gritou, e Deus não falou com você. Entende? Houve uma fase. Eu sou muito pastor, assim, meio doido, sabe? Vivi uma fase que eu falei: não, eu vou num culto ali. Poxa, eu preciso ir num culto. Preciso ouvir Deus falar. Aí descia o profeta, e descia. Ia lá, eu falei: vai vir pra mim. Quer ver? Começa a falar comigo hoje, rapaz. Olhar pra minha cara assim, como se estivesse dizendo: se liga, negão. Vou no outro culto. Quer ver? Vou no culto. Vamos lá no culto. Chegava no culto. Meu Deus. Imagina 60, 70 pessoas numa igreja. Deus falava com todo mundo e não falava comigo. Certo dia eu me irritei. Eu falei: Senhor, o que é isso? Poxa, o Senhor disse: clama a mim, responder-te-ei. Cadê a minha resposta? Por que é que você não fala comigo? E aí Deus me alertou para uma coisa. Jonas orou, mas o versículo 10 diz que Deus não fala com ele, Deus vai falar com o peixe. Mas quem é que está orando? Quem é que está orando? Me responda. É Jonas? Sim ou não? E Deus está falando com quem? Eu acho que é muito mais fácil de Deus comunicar com animais do que com o ser humano. Deus falou com a jumenta de Balaão, e ela ouviu e Balaão não ouviu. Deus fala com Noé dizendo: prepara uma arca grande aí, eu quero salvar a humanidade. Entra só animal e o povo fica de fora. Quem orou foi Jonas, mas Deus falou com o peixe. Meu Deus, o que eu entendi aqui? Tem um homem orando e Deus falando com um peixe que carrega o homem? Bem doido, né, irmão? Sim ou não? Olha para mim, finalizo já. Jonas começou a viagem no porão do navio. Diga assim: Jonas começou a viagem no porão do navio. No porão do navio ele não percebeu nada que estava acontecendo. Ele não viu a tempestade quando ela se levantava. Porque olha que coisa forte que o Senhor colocou no meu coração. Ele disse: normalmente as embarcações têm o poder de fazer viagens por cima, mas você vai perceber que todo o processo que Jonas vai passar, ele está vindo por baixo. Porque a vida do cristão nunca vem de cima. Existe um início na nossa trajetória que começa de baixo. Ele não percebeu a tempestade se levantar, e quando ele foi ver, a tempestade já estava de pé. Quando ele foi dar por si, ele já estava sendo jogado, porque ele estava o tempo todo na viagem, segundo as suas condições de viajar por baixo. Só que a Bíblia vai dizer que o nosso Deus não envergonha os seus servos. E quando Deus vai falar e Jonas está orando, a Bíblia vai dizer que Deus não precisa falar com Jonas, mas Ele só precisa mover o lugar em que Jonas está orando.
Porque se Jonas tiver percebido, ele vai conseguir perceber: Deus não está falando comigo, mas o lugar em que eu estou orando está começando a se mover. Quer ver algo? A Bíblia vai dizer no capítulo de número 12 do livro de Atos, que a igreja se posiciona no período de 10 dias após a morte do apóstolo Tiago. E a igreja está orando, a igreja está orando, a igreja está orando. Pastor Renato, é forte isso aqui. Por quê? Porque Deus não vai responder a igreja no primeiro dia. Eu fico pensando, por que Deus não curou Naamã logo no primeiro dia que ele mergulhou? Por que ele não foi logo no primeiro mergulho? Mas a igreja vai orar, e Deus vai deixar para responder a igreja no último dia. No último dia, olha o nível de resposta que essa igreja vai ter. Deus não vai descer na casa de João Marcos e dizer: eu estou livrando Pedro, porque na verdade o que Deus vai fazer é isso: eu estou orando aqui, e Ele vai me tentar, Ele vai me provar, Ele vai começar que eu resista, Ele vai querer que eu persista, e Ele vai começar a operar de uma forma que só Deus opera. A igreja está orando, e de repente Deus envia um anjo dentro da prisão. O anjo chega na prisão e Pedro está dormindo. Mania desses profetas dormir quando estão com a vida quase preparada para ser morto, e eles estão dormindo, e o anjo vai despertar dizendo para ele: acorda. O anjo vai olhar para Pedro e vai dizer: vamos embora, vista a tua capa e vista também a sua sandália. É tremendo que o anjo entra dentro da prisão, e para entrar dentro da prisão ele não precisa entrar por porta, mas quando ele vai sair, as portas que estavam diante dele começam a se abrir, porque quem vai passar é Pedro, e todas as portas que se fecharam, o Espírito do Senhor está abrindo. Pedro vai abrindo, os portões vão se abrindo, e ele vai saindo. A Bíblia vai dizer que chega do outro lado. Só depois que ele sai do presídio que Pedro vai olhar e vai dizer: parece que eu estava sonhando. Se prepara, porque o que você vai viver na presença do Senhor, para muitos vai ser como um sonho. Você acha que a tua história vai acabar aqui, mas Deus me trouxe para te dizer: se prepara, eu estou abrindo as portas para você passar. O lugar está sendo movido porque você está orando. Quer pegar, irmã? Deus não precisa te responder, Ele só precisa visitar o teu filho perturbado, descer naquela casa, mudar a história do teu marido, descer naquela presídio e dar um alvará que só Ele pode fazer. Eu entendo que Deus não vai falar com Jonas, mas o lugar que Jonas está orando está sendo movido pela palavra. Eu não sei se você está entendendo, mas Deus está falando: ei, para de tentar ouvir a minha voz e se apercebe ao que eu estou te fazendo ao teu redor. O lugar já está se movimentando. Oh glória, abraia que me dá a raia. Ô peixe, oi, volta, vai, volta, engole, mas não mata. Irmão, olha que lindo. A Bíblia vai dizer que ele vai cair dentro do ventre. Uma mulher, dentro do período de gestação, ela consegue ter algumas inanormalidades no seu corpo. Ela fica sensível, sim ou não? Tem umas irmãs que tem uns desejos meio doidos, só McDonald's. Tem um amigo que ele me ligou um dia 11 horas da manhã. Disse: você está onde, Vaz? Eu falei: estou saindo aqui para uma reunião. Não tá bom? Eu falei: tô. Varão, tenta achar alguma comida japonesa aí. Eu falei: por quê? Rapaz, a minha mulher está desde 5 horas da manhã querendo comer esse negócio aí. Eu falei: por que ela não sente vontade de comer farinha, Vaz? Açúcar? Os desejos chique. Olha para mim, por favor. Jonas vai ser colocado num ventre do peixe. É como se Deus estivesse falando para ele assim: ó, ninguém vai apagar a lâmpada que eu acendi. O texto desse congresso vai dizer que nós somos a luz deste mundo. E Deus está falando comigo e com você, dizendo: não deixa ninguém apagar. Não deixa ninguém apagar. Eu não vou acender uma candeia e colocar ela debaixo. O tempo da candeia está embaixo, cessou. Deus está colocando a candeia na mesa. Está
colocando candeia para iluminar. Sabe o que eu entendo, varão? Quem me ouve, diga amém para mim finalizar. O peixe começou a andar por baixo. Olha para mim. Não se preocupa que se muitos estão fazendo uma viagem por cima, não me importa quem está em cima. Aí por baixo mesmo, desse jeito, nessa simplicidade, nessa sua humildade, você vai chegar muito mais longe do que você imagina. Para mim terminar, posso terminar ou não? Sim ou não? Eu ficaria mais meia hora aqui, mas não dá tempo. Olha aqui, o peixe vomita Jonas, sim ou não? Olha para mim, por favor. E se ele contasse a história para alguém, alguém acreditaria? Você acreditaria que se viesse alguém e falasse assim, ó, eu fiquei durante 3 dias na barriga do peixe, você ia dizer, esse Jonas aí, viu, rapaz? Sei não, viu? Esse Jonas aí. Eu tenho um amigo que é o Dani. O Dani é uma benção. O irmão foi pro vale e disse que ficou 15 dias lá no vale, lá, pastor Renato. 15 dias, trancado lá. Com 8 dias ele ligou pro Dani e disse assim, e aí, negão? O negão falou, e aí, vaza? Ele falou, negão, você não consegue trazer alguma coisa para mim, não? Ele falou, o quê? Não, varão, eu já estou 8 dias aqui no propósito. Ele falou, varão, quantos dias você falou que você ia ficar aí? Ele falou, 20. Ele falou, ixi, rapaz, vou aí não, varão. Vou nada. Você falou, você vai ter que cumprir. Varão, eu estou aqui, varão, por Deus, eu só não voltei ainda porque eu não tenho dinheiro. Estou com fome aqui, o negão falou, come capim, varão. Eu não vou aí não. Você falou, você vai cumprir. É tremendo, né? Meu irmão ficou lá. Olha para mim, por favor. Deixa eu te contar isso que eu preciso te contar. O irmão foi pregar. Ele ia pregar numa vigília, primeira vez, por isso que ele fez esse propósito. Chegou na vigília e pregou uma mensagem totalmente conturbada, não tinha muito sentido, não tinha... Mas no final, você ouviu o que eu fiz? O Senhor começou a curar. O Senhor começou a batizar. A igreja foi tomada por uma glória. Ele ficava olhando, dava para perceber no olhar dele. O que está acontecendo? Sabe o que ele falou? Negão, Deus é Deus de mover lugar. Eu sofri ali, mas Ele recebeu o meu propósito e o meu sacrifício. Quer ouvir? O peixe vomita Jonas. Você sabe que uma má notícia corre muito mais rápido do que uma boa notícia. O tempo que Jonas está na barriga do peixe, o comentário já deve ter chegado na terra. Sabe aquele profeta que estava fugindo de Deus? Morreu. Morreu no mar. Sabe aquela irmã lá? Sabe aquele irmão que cantava, que era uma bênção, que pregava, que o pastor Renato até confiava nele? Não está mais de pé. E está aí espalhando. Só que do nada na beira da praia aparece Jonas andando. Ah, você não entendeu? Ah, você não pegou? Do nada tem Jonas andando na beira da praia. Oh, meu Deus do céu. E alguém poderia dizer, mas não morreu, não estava morto, não tem 3 dias, o corpo não está sendo procurado, alguém não estava atrás do cadáver, como que você chegou aqui? Ah, meu, deixa eu liberar algo para a vida de alguém. Talvez na igreja o comentário já chegou, o casamento acabou, a família está destruída, e Deus está falando, se prepara, Jonas, porque hoje é o dia de você ser vomitado na terra. Virão te perguntar como você chegou aqui, e você vai dizer, eu estava orando, eu estava perdendo, mas orando, estava sofrendo, mas orando, estava chorando, mas eu continuei orando. Ai, que me dará raiva. Eu estava embaixo. É assim que Deus faz. Do nada Ele joga para cima. Quem está entendendo? Eu não vou fazer nada para ninguém ver, mas eu vou fazer tudo para o meu nome ser glorificado. Posso terminar?
Tudo isso aí foi propósito de Deus. E Jonas chega e vai pregar. A mensagem dele não é bem elaborada. Ele só fala assim: se arrependa. Todo o coração que estava quebrantado, estava duro, difícil de ter acesso, começa a se quebrantar. A cidade vai se converter. Sabe por quê? Porque não é o que eu falo, é o que ele faz. Não é o que eu falo, é o que ele faz. Eu queria liberar uma palavra para os jovens que estão aqui, que Jesus ainda cura. E se você pedir essa unção vai ser derramada sobre a tua vida. Jesus ainda dá unção de libertação para crente. Talvez você está dentro da igreja, como nós no início, pastor Renato, ficávamos perguntando, dizendo: Deus, qual que é o meu chamado? O meu chamado é o quê? Irmão, eu adoro, eu amo quando eu chego numa igreja e eu tenho alguns companheiros que entregam a revelação, nome, chama pelo cabelo, fala o DNA. Eu falei: Deus, por que o Senhor não me dá isso? Ele me disse: não, para cada um eu tenho uma porção. O Senhor me disse: filho, eu te dei algo. Esses dias eu estava brigando com Deus, eu disse: Senhor, por que o Senhor não me dá? Eu queria descer também, eu queria pôr a mão, eu queria ordenar. E ele me disse: não, você recebeu uma porção simples, mas que eu considero, e eu considero que ela seja uma porção essencial para a igreja. Sabe o que Deus falou comigo? Você não precisa descer, chamar ninguém pelo nome. Na minha palavra eu falo com a minha igreja, eu te uso na palavra eu desço para falar, na palavra eu desço para mostrar o que Deus está querendo te dizer. Não vá, irmão, não se identifique dentro daquilo que os outros estão fazendo. Deus vai te usar do teu jeito, e vai ser do teu jeito que você vai chegar lá. Aleluia. Entende ou não? Olha aqui, eu prefiro que você suba no altar, cante. Porque se ele só te deu chamado para cantar, só cante. Se ele te deu chamado para pregar, só pregue. Se te deu chamado para ensinar, só ensine. Você não vai conseguir ter todos os dons, mas lembre-se que o que ele colocou em você é essencial para você. Jonas está andando na praia e alguém vai falar para ele: comentário aqui é que você tinha morrido. Eles são bons para espalhar o comentário, né? São ou não? São bons. Olha aqui para mim, por favor. Escuta isso aqui. Eu queria saber quem foi que disse: para você ter um ministério, você precisa ter vida em rede social. Queria saber quem foi que espalhou essa notícia que rede social é que levanta ministério. Meu irmão, desculpa te falar uma coisa. A Catiane está comigo, a Carol que me deu uma carona hoje, que meu carro parou lá. Tá pensando que é brincadeira, negão? Falei: fica aí, demônio, que eu vou embora. A Catiane sabe, a Catiane é uma das obreiras que hoje cuida tanto do ministério, tanto da minha vida também, do ministério pessoal. Esses dias eu estava na igreja e ela sabe, o que eu vou te falar aqui eu falei na igreja. Falei para os irmãos, eu queria saber, irmão, que unção é essa que vocês estão sentindo? Se você não ora, se você não lê Bíblia, e se você não jejua. Eu queria saber. Eu queria saber, desculpa, eu queria saber. Porque está cheio de crente, irmão. Se você olhar a Bíblia dele, está cheio de pó. Só pega na igreja. Orar? Mas nem para pedir ajuda, ora. E sabe qual que é a desculpa? Esse tempo está tão corrido, bispo. Se você soubesse como é a minha vida. Sei. Fica 4, 5 horas no Instagram vendo a vida dos outros, falando mal não sei de quem caiu, quem deixou de cair. Por isso que não tem tempo. Olha aqui para mim, por favor. Você é luz. Você é luz. Se posiciona como luz. Quando a luz chega, as trevas têm que bater em retirada. E Deus está te falando que vai te colocar no meio de muitas trevas. Vai ter muitas pessoas que vão estar e estão andando em trevas. Mas você é diferenciado.
Vão tentar te matar, porque o sistema hoje religioso é assim. Quem não está dentro do grupinho deles, eles querem matar. Mas aí segura. Quem te levantou não foi o sistema. Quem te chamou foi Deus. Aplaude o Senhor. Glória a Deus, sempre com essa unção, né? Vamos colocar de pé em nome de Jesus. Quem recebeu essa palavra? Quem recebeu essa palavra? Quero chamar aqui a Noemi. Vem para cá com a banda para adorar o Senhor. Deus abençoe, meu pastor. Deus abençoe poderosamente sua vida. Amém? Pode sim. Pastor Tiago é portador de uma essência muito grande. E o que eu digo para o Senhor é o seguinte, pastor: cuide da tua integridade, que Deus vai cuidar da tua reputação. Amém, meu pastor? Glória a Deus. Essas portas sempre abertas para você. Glória a Deus. Eu não sei se vocês entenderam, mas ontem nós recebemos uma palavra em livro de Atos, capítulo 28. Continua aí, filho. Deixa Deus te usar. 28, mas o louvor você que escolhe, tá? É só um fundo musical. Recebemos uma palavra em Atos 28. Uma coisa muito importante. Que estava acontecendo a pregação em que lugar? No cenáculo. Terceiro piso, lembra? Não foi do terceiro andar que ele caiu? Mas para você chegar no terceiro andar, você tem que passar pelo... Depois, segundo. Embaixo e em cima. E onde estava Jonas? Quem está entendendo? O homem dormiu ontem? Ficou com sono? Sim ou não? Jonas estava com sono? Agora eu pergunto para você, Deus fala com